Olá, eu sou o professor Tiago Loures, professor de Direito do Trabalho na Escola Superior da Under Câmara, e hoje vim conversar com vocês a respeito de uma inovação na legislação trabalhista. Trata-se da Lei 14.151 de 2021, que entrou em vigor no dia 13 de maio de 2021, prevendo que a trabalhadora gestante não pode trabalhar de forma presencial durante a pandemia, sem prejuízo de sua remuneração, possibilitando que o trabalho seja desempenhado de forma remota, como um trabalho à distância, como, por exemplo, na modalidade de teletrabalho. Em princípio, trata-se de uma lei protetiva que vem a colaborar com toda a estrutura protetiva do direito do trabalho. Contudo, essa legislação mostra-se rasa demais. Afinal de contas, a Lei 14.151 possui 2 artigos, e um deles é falando que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, de conteúdo mesmo, ela traz um artigo. E uma inovação jurídica vindo com um artigo tende a gerar muitos problemas em razão das lacunas geradas. Por exemplo, se o trabalho desempenhado pela gestante não é compatível com o trabalho à distância, como, por exemplo, no serviço de limpeza, em serviço de portaria, em serviço de caixa de supermercado ou de mercados de bairro, como essa trabalhadora poderia executar a sua função à distância? Nesse caso, não deveria haver um pagamento, talvez, do INSS para essa trabalhadora, mas a lei não incute essa possibilidade. Ela agremia esta responsabilidade à figura do empregador, que terá que garantir a manutenção da remuneração. Então, o primeiro ponto de lacuna da Lei 14.151 é não falar nada sobre as atividades que não são compatíveis com este trabalho à distância. Isso gera também um problema no âmbito do mercado de trabalho, porque muitos empregadores passaram a demitir funcionárias mulheres em idade fértil, com receio de que, se elas engravidassem, pela Lei 14.151, não poderiam trabalhar de forma presencial em atividades que necessitam do trabalho presencial, elas estão sendo preteridas, não apenas no tocante a demissões, mas também em processos seletivos. Porque se o empregador vai contratar uma funcionária para um serviço que tem que ser executado de forma presencial, hoje em dia ele vai preterir as mulheres com idade fértil no processo seletivo, porque ele poderia ficar incumbido de pagar a remuneração sem ter a prestação de serviço, sem ter nenhum desconto garantido na legislação e ainda tendo que contratar um outro funcionário, porque ele precisa daquele serviço sendo realizado. Dessa forma, a Lei 14.151, apesar de bem intencionada, mostra-se não tão bem feita, bem formulada assim. Não pontua também uma questão relevante, que é quando a gestante já está vacinada com as 2 doses da Covid-19, da vacina da Covid-19, se nesse caso ela poderia voltar ao trabalho presencial com algum protocolo de segurança. Pela lei, como não fala nada sobre isso, ela não poderia. Então a gestante, de fato, não pode trabalhar de forma presencial durante a pandemia. E aí o empregador precisa de estudar alternativas, já que ele não tem como dispensar a funcionária gestante, uma vez que ela já tem a garantia provisória de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então ela já possui essa garantia provisória de emprego, que impede o patrão de demitir ela sem justa causa, só podendo encerrar esse contrato por prática de justa causa ou a pedido de demissão da funcionária. E aí ele teria que manter este pagamento. Bom, alternativas são dadas por 2 medidas provisórias. A medida provisória número 1045 e a medida provisória número 1046. Ambas assinadas ao final de abril de 2021,
atualmente vigentes no nosso ordenamento jurídico. A medida provisória 1046, ela apontou algumas alternativas para os empregadores, como, por exemplo, a antecipação de férias, que normalmente o período de férias tem que ser comunicado ao empregado com 30 dias de antecedência, agora pode ser comunicado com 48 horas de antecedência. O patrão também pode postergar o pagamento dessas férias para pagá-las após o gozo das férias. Na regra anterior vigente, ele deveria pagar a integralidade das férias até 2 dias antes do início do gozo das férias. Ele pode ainda antecipar feriados. Ele pode ainda criar um banco de horas negativo, no qual ele anote as horas que a trabalhadora está recebendo, mas não está prestando o serviço, como horas que ela está devendo ao empregador. E aí, depois que acabar a pandemia, esse empregador teria um prazo de até 18 meses para exigir horas extras dessa funcionária, que iam abatendo nesse banco de horas negativo, nessas horas que ela está devendo. Ele poderia exigir 2 horas extras por dia, em até 18 meses aí, após o período de pandemia, para ir abatendo essas horas que a trabalhadora estava devendo. Mas, para adotar a medida do banco de horas, por exemplo, é necessário que o empregador tenha um certo fluxo de caixa, né? Uma reserva para conseguir arcar com o custo da remuneração dessa trabalhadora e outra trabalhadora que ele precisou de contratar para aquela função presencial que ele necessita. Então, às vezes, as alternativas da medida provisória 1046 não se mostram satisfatórias para o empregador. E aí ele se vale das alternativas da medida provisória 1045, que traz 2 possibilidades de acordo, sendo importante destacar que é necessário que a empregada concorde, né? Porque é um acordo para redução da jornada de trabalho, afetando proporcionalmente o salário, ou suspensão do contrato de trabalho. Caso o empregado aceite essas 2 alternativas de acordo, redução de jornada ou suspensão temporária do contrato de trabalho, essa empregada receberia uma ajuda de custo do governo, chamada Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que leva em consideração o valor a que a trabalhadora teria direito a título de seguro-desemprego. Esse valor não tem natureza remuneratória, então ele não incide INSS, FGTS, nada disso. É uma natureza de ajuda de custo. A possibilidade desse acordo ser celebrado entre patrão e empregada para suspender o contrato de trabalho dessa trabalhadora gestante gerou certa polêmica, e, na verdade, está gerando até o momento certa polêmica no ordenamento jurídico brasileiro. Alguns advogados defendem a tese de que não seria possível a suspensão do contrato de trabalho, porque a medida provisória 1045, que trouxe essa possibilidade, veio ao final de abril. E em maio, nós temos a Lei 14.151, que garante que a gestante não trabalhará de forma presencial sem prejuízo da remuneração. E quando ela faz o acordo para suspensão, ela deixa de ganhar remuneração. Ela vai ganhar apenas essa ajuda de custo do governo. Outros advogados entendem que, como trata-se de um acordo, em regra, ela tem o direito de não trabalhar presencialmente sem prejuízo da remuneração, mas ela poderia sim aceitar fazer este acordo para suspensão do contrato. Na suspensão do contrato, ela não prestaria serviço, né, e também não receberia nada do empregador. Receberia, via de regra, apenas essa ajuda de custo do governo, desse benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. E ela teria um benefício. Qual seria esse benefício? Ela teria mais uma garantia de emprego. O período que for celebrado esse acordo para suspensão, que pode ser celebrado em até 120 dias, durante a suspensão ela não pode ser mandada embora, e quando terminar a estabilidade gestacional dela, ela teria
o período equivalente como garantia provisória de emprego, período em que não poderia ser mandada embora, sem justa causa. Então, imagine que ela está grávida, não pode trabalhar de forma presencial, mas a função dela não comporta um trabalho à distância, ela concorda em fazer a suspensão pelo prazo máximo atualmente permitido de 120 dias. Quando terminar a estabilidade gestacional dela, 5 meses após o parto, ela teria mais 120 dias de garantia de emprego, período em que ela não poderia ser mandada embora. Essa previsão é, inclusive, expressa no artigo 10º da medida provisória 1045. Há uma outra corrente de advogados que entendem que seria necessário, para que essa suspensão fosse de fato válida, que o empregador fizesse um complemento do valor pago pelo governo para gerar o valor todo remuneratório que a empregada faria jus. Não há uma resposta certa, cravada hoje, para dizer, olha, a suspensão desse contrato da gestante será aceita amanhã pelo judiciário, nas demandas trabalhistas, sim ou não. Não há essa resposta certa. Mas, ao que tudo indica, e pelos movimentos atuais do judiciário, parece-me que seguir as diretrizes da medida provisória gera um resultado de maior probabilidade que não haja condenações futuras na Justiça do Trabalho se foram seguidas todos os traçados da MP 1045 para a suspensão do contrato. Contudo, não é possível dar garantia de que amanhã essa suspensão não possa ser discutida, já que a Lei 14.151 garante que a trabalhadora gestante não trabalhará de forma presencial sem prejuízo da sua remuneração e não coloca nenhuma ressalva, nenhuma observação sobre a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Bom. Até mais, pessoal.